Bom, uma vez que você terminou seu livro, já se preocupou com os aspectos legais, direito autoral, já registrou o seu direito autoral lá na CBL, já fez o seu ISBN, ou se não fez, não faz mal, a editora que você contratou vai fazer para você, com certeza. Vamos falar agora da realização física, material do seu livro. Que cara que o seu livro vai ter, né? Então, primeira coisa, vamos começar assim, imagina um produto qualquer, começa pela embalagem. Olha aqui, esse livro aqui, que eu já falei em aula anterior que é meu, é um livro de redação publicitária e o meu amigo Newton César, diretor de arte, ele falou, redação publicitária é uma sopa de letrinhas. O que ele fez? Uma capa, uma embalagem de sopa de letrinhas. Né? Tem letrinhas aqui, uma coisa divertida. A contracapa é o verso da embalagem e assim vai. A capa é 50% da venda do seu livro. Ah, mas o meu livro é muito bom, é genial, escrevi muito bem. A capa é 50% da venda do seu livro. Palavra de honra. Então, capricha. Se você não consegue fazer uma capa sozinho, peça para alguém que seja do ramo, um capista, um amigo que você tem, ilustrador, fotógrafo, não sei, alguém para te ajudar a fazer uma capa que encha os olhos de quem vê. Eu deixei aqui do lado esse exemplo aqui, esse é um livro chamado 50 Vestidos que Mudaram o Mundo, e tem ninguém menos que a Audrey Hepburn aqui na capa. Esse é um livro de capa dura, inclusive, tá? E ele tem um recurso chamado sobrecapa, olha só, ele tem uma sobrecapa, você já viu isso em alguns livros, e aqui dentro, olha que bom gosto, o capista, o que ele fez? Ele fez aqui a figura, um brilho diferente sobre a imagem da Audrey Hepburn. Isso aqui é muito elegante, é de muito bom gosto. Claro, veja, se você for fazer um livro com capa dura, vai custar bem mais caro, evidente, né? É a diferença de comprar um Fusca ou uma Mercedes. Mas você sabe até onde você pode ir, até a sua editora sabe até onde pode ir, e você vai se preocupar, primeira coisa, com a capa. Faça uma capa bacana, seu livro ficou bonito. Aí lá dentro você vai ver o projeto gráfico, como é que ficou, já falei em outra aula, que é o projeto gráfico. O seu livro ficou elegante, ficou bacana. Eu vou falar mais um item já aqui, ó. A diagramação do seu livro. O seu livro foi bem diagramado, ele está bonito, ele está elegante lá dentro. Não precisa ser pedante, mas ele tem que estar bem feitinho. Qual a fonte que você vai usar no seu livro, que o seu diretor de arte ou o seu diagramador vai usar no seu livro? É muito importante. Eu vou dar uma dica desde já. Pesquisa aí na internet o que é uma fonte serifada e uma fonte sem serifa, serifa com S. No texto, procure a fonte serifada. Exemplo, a fonte Times New Roman que você tem aí no seu computador é uma fonte serifada. É aquela que tem as perninhas assim, sabe? Né? A fonte sem serifa é aquela fonte seca, aquela fonte dura, que não tem as perninhas. Né? Enfim. A fonte sem serifa, ela pode ser boa para títulos, pode ser boa para capa, não sei o quê, mas para leitura, não recomendo. Melhor a fonte serifada. Tem várias famílias, ou seja, porque fonte é família, ela tem primo, irmão, mãe, tio, pai. O que são as famílias? Você pega, por exemplo, no seu computador, aí se você olhar lá a Times New Roman, que é uma meio clássica, assim, meio padrão, tem a Times Bold, tem a Times Light, tem a Times Itálica, que é deitadinha, tem a Times maior, menor, tem um monte de Times lá. Isso tudo é uma família, tá? É a família inteira. E cada fonte tem uma família. Então procura ver qual a fonte que seu livro... Se é uma fonte confortável de ler, porque nós vamos chegar no próximo passo aqui, que são 3 palavras mais ou menos mágicas que tem a ver com o seu livro, que você provavelmente ainda não tinha pensado, que são legibilidade, conforto visual e portabilidade. Legibilidade e conforto visual é simples. Você certamente já pegou um texto que era de seu interesse, um texto qualquer, que você falou, eu quero ler isso aqui, que bacana, isso aqui me interessa. Você começou a ler e não conseguiu. Já reparou isso? Já aconteceu com você. Isso acontece com todo mundo. Por quê? Porque ele não tinha legibilidade. Ele não tinha conforto visual. Por quê? Porque ele foi mal diagramado, com uma fonte errada e com o espaço entre as linhas pequeno demais ou grande demais. Tudo errado. Então isso daí, ele atrapalha. Então você tem que cuidar disso.
Tá? Converse lá com a sua editora, se você for fazer, ou com o profissional que for fazer seu livro, o que são a legibilidade e o conforto visual. Tá? Isso também tem a ver com o custo, inclusive, de produção, porque se, por exemplo, ó, você tem uma linha aqui, outra linha aqui. Esse espaço no meio aqui é o chamado o entrelinhas, assim mesmo, parece erro de português, mas não é não. O entrelinhas. Se ele for grande demais, vai correr tudo, vai aumentar o número de páginas do livro lá no fim. Vai custar mais caro, porque tem mais papel, mais tinta. Se ele for pequeno demais, esse o entrelinhas, ele vai ficar ruim de ler, porque você vai chegar no fim da linha, quando você voltar, onde é que estava a próxima linha mesmo? Vai ficar ruim, você perdeu o conforto visual. Ele também tem o entre palavras, você tem a palavra aqui, outra palavra aqui, se tiver um espaço muito grande vai ficar ruim de ler, se tiver um espaço muito pequeno vai ficar muito ruim de ler, e você tem outro chamado kerning das fontes, das letras, melhor dizendo. O kerning, o que é? É o entre letras. Se a letra for muito encavalada, fica ruim de ler. Se ela for muito aberta, a menos que seja um título, ela vai ficar ruim de ler também. Então tudo isso quem sabe fazer é o diagramador. Esses caras são craques nisso, confia neles porque eles vão fazer. E a portabilidade. Imagina você que você tem um livro com 500 páginas, num formato 14 por 21 centímetros. Ou 700 páginas num formato 14 por 21 centímetros. Esse livro vai ser um tijolo. Não é legal, ele é ruim de carregar, ele não tem portabilidade. Se você tiver um livro pequeno, num formato grande, ele vai parecer um folheto do supermercado, aquele troço de oferta lá. Também é ruim Então, esses cálculos, você tem que ficar atento na hora de pensar no seu livro, conversa lá com o seu diagramador, com o seu editor, para que o livro ele tenha formato razoável, número de páginas razoável, que ele tenha uma portabilidade agradável. Senão ele fica chato, e livro chato ninguém lê. E você teve tanto trabalho para fazer seu livro, que é para ele ser lido, né? Ou, enfim, tá bom? Outra coisa, aí você vai imprimir. Talvez você resolva imprimir seu livro você mesmo, um autor independente, autora independente, e você vai bater na porta da gráfica. Qual gráfica você vai procurar? Tem dois tipos básicos de impressão de livro. Um é o chamado offset, outro é o POD, Print on Demand, ou impressão por demanda, que é a impressão digital. Qual a diferença dos dois? O volume de exemplares que você vai fazer, basicamente. O offset é indicado para grandes tiragens. Hoje tem umas gráficas fazendo offset aí a partir de 300 exemplares, tá? Mas normalmente 500, 1000 exemplares, vários, não sei quantos, milhares de exemplares, você faz o sistema offset. É um tipo de máquina, eu não vou aqui falar, não é um curso de produção gráfica, mas é um tipo de máquina, que tem um tipo de folha, que tem um tipo de, enfim, e que o livro, você consegue fazer muitos livros a um preço unitário barato, porque é economia de escala, tá? Isso é o offset. Agora, você precisa só de 30, 40, 50, 100 exemplares do seu livro, você vai para a impressão digital, que é o POD, Print on Demand, ou impressão por demanda. São outras máquinas, é como se fosse o pessoal do POD que me perdoe, mas como se fosse uma Xerox metida a besta, tá? Mais ou menos isso. Que são máquinas maravilhosas, tem uma qualidade. Este livro aqui, por exemplo, esse aqui foi feito num POD. Print on Demand, porque esse aqui acho que foram, se eu não estou enganado, a primeira tiragem da editora aqui foram 500 exemplares e no caso ali a conta acho que saiu mais barato fazer assim. Esse outro aqui, esse aqui já foi um livro de offset, porque é tiragem grande. Então você tem que ver qual modelo, qual tipo de impressão que você vai escolher. O offset, eu acho mais indicado para miolo colorido, embora, dependendo da máquina que vá imprimir o seu livro, se for POD, mesmo digital, mesmo 30 exemplares, 50, algumas máquinas você precisa ver também com a sua gráfica. Por exemplo, uma HP 10000 rotativa, ela tem uma qualidade colorida excelente para fazer pequenas tiragens. Então você precisa ver isso daí com o seu editor, enfim, com a sua gráfica. E você tem também as impressões artesanais. Há livros ainda, existem livros maravilhosos, artesanais, de folhas soltas, não são nem encadernados, né? Feitos no processo de silkscreen, serigrafia, o mesmo que usa para estampar camiseta. São livros maravilhosos, mas isso é mais para livro de arte,
de edições assim muito refinadíssimas, né? Uma coisa como eu diria, muito restritas, mas você pode fazer também, tá? Enfim, na próxima aula agora, eu vou parar aqui, porque senão eu vou ficar falando até amanhã. Próxima aula, eu vou falar de tipos de papel, tipos de os papéis mais usados e tudo isso, e vamos continuar um pouco mais na impressão física do seu livro, porque esse é um assunto um pouco mais vasto. Eu achei melhor dividir aqui em 2 aulas, e a gente se vê daqui a pouquinho. Aguenta aí.